Retomando aqui então, vamos verificar como ficou o exercício de vocês, né? Quem foram os inversos que vocês encontraram aqui no Z de 9? O que a gente percebe aqui nesse caso? Os elementos invertíveis em Z de 9 vão ser quem? O 1, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 8, porque todos são relativamente primos com o 9. Ou seja, o máximo divisor comum que eu tenho entre 9 e cada um desses números aqui é 1. Não existe outro divisor maior do que 1 para eles, para esses pares aqui. Já os elementos não invertíveis vão ser o 0, o 3, porque o máximo divisor comum entre 3 e 9 é o próprio 3, e entre 6 e 9 o máximo divisor comum também é o 3, tá? Então aqui o que a gente percebe? Que esses são os elementos que têm inverso no meu Z de 9, tá? Então esse conjunto é o nosso conjunto Z de N estrela. Tá? O Z de N estrela então vão ser aqueles elementos que pertencem ao Z de N, mas são aqueles elementos que são invertíveis, ou seja, aqueles elementos que o máximo divisor comum deles com o N dá 1. Esse é o nosso Z de N estrela. Tá? Então, no caso do nosso Z de 9, foi isso que a gente viu, né? Esses são os elementos invertíveis em Z de 9 e esses são os seus inversos, né? Então, no Z de 9, eu sei que o inverso do 1 é o próprio 1, o inverso do 2 é o 5, porque ao multiplicar, 2 vezes 5 dá 10, fazer um mod de 9, resta em 1, tá? O inverso do 4 é 7, tá? O inverso do 7 também é 4, né? O 2 é 5, o do 5 é 2, tá? Então aqui é porque a gente tem 4 vezes 7 dá 28, né? 3 vezes 9 é 27, então lá a diferença de 1, tá? E do 8 é o próprio 8, ok? Então a gente sabe que os invertíveis são esses e esses são os seus inversos. E isso então forma, tá vendo? O Z de N estrela, ele vai ser um subconjunto do meu Z de N, né? Então, o Z de N, Z de 9, por exemplo, é isso, e o Z de 9 estrela é isso, tá? Então, atentem-se para esse fato, que quando você tem esse asterisco aqui, essa estrela, né? Esse conjunto, então, denota quem são os elementos do meu Z de N original, mas são aqueles elementos que são inversíveis, tá? Ou invertíveis. Bem, sabendo quem são os nossos inversos, eu consigo calcular a divisão modular. Então, a divisão modular, ela vai ser calculada com base na multiplicação modular do inverso do número. Então, quando eu estou falando assim, a divisão modular em relação a B, isso na verdade vai ser a multiplicação modular com o inverso do B, tá certo? Então, aqui eu tenho que primeiro achar quem é o inverso do B, fazer a multiplicação e fazer um módulo. Tá? São esses os passos para a gente achar a divisão. Então, por exemplo, aqui em Z de 10, né? Tem um pertence a mais aqui, né? Em Z de 10, a gente sabe então que a divisão de 2 com 7, como é que a gente vai calcular? Primeiro eu preciso achar o inverso do 7 no meu Z de 10. Primeiro eu sei que tem inverso, porque eles são relativamente primos, o 7 e 10, tá? Eu só preciso descobrir dentro do Z de 10, quem que é aquele número que multiplicado com o 7, depois fazendo o mod de 10, resulta em 1. É o 3, né? Porque 3 vezes 7 dá 21, mod 10 sobra 1, tá? Então eu sei quem é o inverso do 7, é o 3. Então agora eu posso fazer a multiplicação modular do 2 com o 3 no Z de 10. Então 2 vezes 3 dá 6, mod 10 dá 6, certo? Então agora, para calcular a divisão modular, eu tenho um passo a mais. Além disso, eu só consigo calcular a divisão modular, então, para aqueles elementos que tiverem inverso, né? Para os outros, eu não tenho como calcular esse valor, tá? Bem, isso foi aritmética modular, tá? Eu sei que é muita informação, assim, para quem está vendo pela primeira vez, modifica algumas coisas, né, que a gente tem das definições tradicionais das operações, tá? Então, estudem, leiam o material complementar, façam os exercícios, tá? Para fixar bem como são essas operações, tá? Vocês precisam entender e mecanizar mesmo, se acostumar com a maneira de operacionalizar, de calcular esses valores, que aí fica mais tranquilo, tá? Muita atenção, vejam sempre quem é esse Z de N, quem é esse N. Mudando o N, você muda o resultado de todas as suas operações.
Tá? Então, nosso problema da aula de hoje é isso. Agora você já sabe quem é Z de N estrela. Então eu quero aqui que vocês achem quem são os elementos do Z de 14, né? Nosso conjunto original era Z de 14, que vai de 0 a 13. Mas desses eu quero saber quem são aqueles elementos que têm inverso, quem são os elementos invertíveis. Aí vocês então terão um conjunto de Z de 14 estrela, ok? Até a próxima aula.